Boa noite, seja bem-vindo à nossa conversa. E hoje falaremos sobre a morte. Uma reflexão muito importante é: o que assusta mais? A morte do corpo ou perceber que nunca viveu de verdade? A morte não fala apenas sobre o fim. Ela revela vínculos, dores, vazios, saudades e tudo aquilo que ainda carregamos dentro da alma. E o luto? Talvez seja o preço emocional de tudo aquilo que um dia amamos profundamente. Se quer saber mais, entender como que é isso, fique aqui. Este é o canal Escute Sua Essência, um espaço de reflexão sobre o ser humano de forma integral, corpo, alma e espírito. Eu sou Júlia Montenegro, psicóloga e sexóloga. E eu, Larissa Salles, psicoterapeuta e gestaltista. A morte de algo sempre deixa marcas. E todo luto carrega um processo. Como que você entende isso? Como você enxerga a morte e o processo do luto? Que tem muita gente, Júlia, não consegue entender, porque ela está tão ali imbuída no sentimento, Na tristeza, na perda. Isso, naquele processo, que ela fica ali no limbo, num processo exaustivo da sua alma, da emoção da sua alma. Se a gente for trazer dentro da nossa perspectiva, que a gente sempre trata aqui no nosso canal, no nosso bate-papo, corpo, alma, espírito, a gente vai, antes da gente entrar na questão de morte, antes de começar a falar do corpo, a gente tem que entrar em relação à alma, porque a alma é o sentimento, aquilo tudo que você carrega da sua essência. Então, assim, se a gente perde alguém, seja, quando a gente fala de perda, gente, é qualquer situação, seja de um trabalho, seja de um término de um relacionamento, seja de um distanciamento de um vínculo de amizade. Não é só a morte mesmo do corpo, né, da matéria que é finito, mas são pequenas mortes na vida que a gente tem. Uma separação, uma traição que levou à separação, uma perda de emprego. São perdas que a gente tem que elaborar e passar por elas. E esse processo de elaboração, alguns, por ter uma autorreflexão, conseguem sair sem de um processo psicoterapêutico ou de uma mentoria. Agora, outros precisam de um auxílio para este processo. E para se trabalhar esse processo, existem as fases do luto, né? O luto ele tem fases. E quais são essas fases? Primeiro é a negação. É onde a gente fica naquela não aceitação daquilo que aconteceu. Você não aceita, você não quer entender ou processar de que aconteceu o que tinha que acontecer, independente da forma como que for. Ou até não dando conta de processar o que aconteceu, exato. Você passa a negar o fato, passa a negar a situação. Ela fica ali na negação, presa naquilo. E o próximo, que é o segundo, é a raiva. Essa raiva é o que faz a pessoa sentir diante da situação que ela passou, daquela perda ou de algum rompimento, seja ela qual for. Ou de uma negativa de algo que você almejou muito, também é uma perda de algo, né? Assim, a pessoa fica ali naquela raiva, naquele sentimento, alimentando a sua alma do sentimento, alimentando ainda mais você ficar mais fixado em um lugar que não é saudável. O terceiro é a barganha, a negociação, que a pessoa fica ali, não, mas isso aconteceu por conta disso, mas o que fez foi isso, não, o que levou foi isso, mas também tem isso, mas poderia isso, e fica só no mas, que é para trás, em vez de tentar o para quê, o que de fato isso aconteceu para que avance. E o quarto é a depressão, é quando você passou da negação, você sentiu raiva, você ficou ali naquela negociação, aí você entra aquele sentimento assim, de cansaço. Porque é uma luta, você tá na luta da negação, você tá na luta da raiva, você tá na luta ali na negociação, e você fala, tô cansado, exausto emocionalmente, e entra a depressão. E por isso que muita gente, quando tá no processo de luto, ele fica muito na depressão, porque ele tá exausto de tantas situações de negociação, das fases que tá ali passando, da negação, da raiva, da negociação, que seu corpo cansa. Aí você entra em depressão. É meio que um cansaço emocional ao passar por todas essas fases. Exato, a pessoa sente cansada. E depois dessa fase, e aí muitas das vezes é muito comum a gente ver isso nas pessoas próximas ou no processo psicoterapêutico de quê? De que a pessoa ela fica no loop
no looping, naquele looping de tá na depressão, em vez de ir para aceitação, que é a última fase, que é a quinta, né? Que é a quinta, que é a aceitação, ela não consegue lidar com aquilo e ela faz o quê? Ela volta para a negação. Não é linear, né? Não passa pelas fases de forma linear. Não. Eu tô já chegando, tô quase numa aceitação, eu volto para barganhar, ou eu volto com aquela raiva. Isso. E muitas das vezes a pessoa fica sempre nesse sobe e desce, nesse sobe e desce. Mas chega um momento, dizem que o luto em si saudável, que todo mundo tem, saudável, é de até 6 meses. 6 a 8 meses, uma coisa assim. Passar disso, aí isso passa a ser patológico, tem que ser investigado, tem que ser trabalhado, porque a pessoa ela vai ficar presa naquilo, fixada naquilo, e que não é saudável. A pessoa ela tem que ter aquela situação e colocar dentro, trabalhar aquilo de uma forma elaborada, um luto elaborado, trabalhar aquilo e colocar dentro da caixinha e deixar lá. E viver e seguir a vida, porque é aceitação. Coloquei aqui, tá aqui dentro dessa caixinha, tchau, agora eu vou seguir o meu caminho. É neste lugar que as pessoas precisam entender o que a morte de qualquer coisa que seja impacta na nossa vida, na vida da pessoa como no todo, na sua rotina, no seu sentimento. Enfim, o amor que sente pelo outro, é estar no lugar de vivência, de que a vida, ela é de uma forma de início, que é quando você nasce, você vive, que você vai passar por toda uma história, por todo um processo, que tem a morte. Para uns são cedos e para outros são tardes. É bem tarde. Aí aí entra a questão espiritual, que a gente não sabe qual é o nosso momento, em que lugar que a gente está, qual a nossa hora em si. Mas o nosso ponto aqui é deixar claro de que essa dor psíquica que qualquer um está sujeito, Júlia, qualquer um nesta vida vai passar por uma dor de uma perda. Qualquer um. Ninguém está imune disso. E a importância de elaborar cada fase dessa. Exato. Né? Se não conseguir sozinho, pedir ajuda para passar por esse processo elaborando. Eu estava prestando atenção sobre essas fases. Eu lembrei de uma pessoa que atendi, não era paciente, era um pouco da família, mas foi a perda, foi até antes de morrer. Foi um diagnóstico de câncer que essa pessoa recebeu. Eu já sei, ela já sabia que ia morrer, que ia falecer. Mas foi uma perda, não da morte, que a morte aconteceu depois, né? Mas a perda da saúde, a perda da possibilidade de você estar saudável e continuar ali vivendo. Então ela já sabia que ela tinha o diagnóstico, que não ia dar, porque estava fazendo quimioterapia e tudo mais, até para entrar num processo de tratamento, ela começou a passar por essas fases do luto da perda da saúde, né? Então eu lembro que toda semana eu ia na casa dela e a gente ficava conversando. Ela tinha toda uma história de vida dela, que era uma história assim que ela descobriu traições do marido e recebeu acolheu, sabe? Perdoou, continuou naquela relação. Então ela sabia, ela dava atenção aos filhos daquele marido que não eram delas, enfim, tem toda uma história de vida. Mas é interessante, primeiro, a negação daquele diagnóstico. Não, eu não tô, não é possível, eu não tenho câncer. Então demorou um tempo ali, ela negando, a processar de que realmente ela tinha câncer, de que realmente não tinha mais jeito, e ela ficou negando aquilo. Depois ela fala assim, não, ok, então não tem jeito, vamos fazer o quê? Vamos fazer a quimio, vamos começar. Só que ela passou por uma raiva, e essa raiva não só porque eu tive que ter esse câncer, porque que Deus me deu esse câncer, porque comigo. Isso. E não por que comigo? É interessante essa pergunta, porque às vezes eu fico me perguntando, como que a pergunta não é, por que não comigo? Porque a gente se sente tão especial assim, de que Deus pode, né, deixar acontecer com outras pessoas ao meu redor, ou com pessoas distantes, que seria melhor, mas não comigo. Então a pergunta é, por que não comigo? Eu não sou tão especial assim que meus outros irmãos. Então ela fazia esse questionamento, por que comigo, Deus? Por que aquela raiva, não só com Deus, mas vem uma raiva também com coisas ao seu redor. Aí uma raiva desse marido, eu trouxe um pouco essa história porque tinha uma raiva muito grande desse marido. Coisas que ela não processou lá, que diz ela que perdoou, e que ela mantinha e começava a falar constantemente deste marido. E curioso que ela faz até na linha do tempo dela, ela traz o marido e algumas situações que eu voltava na semana para conversar com ela, ela começava a falar do pai, lá atrás. Então ela começava,
sabe quando você está diante da possibilidade de morrer, como é interessante, a gente faz uma linha que a gente vai buscando coisas, a gente vai contando a nossa história, a nossa narrativa, porque a gente sabe que essa história está chegando no fim. A gente teve um início, era uma vez, nasce a Júlia, a gente tem um início, a gente conta a nossa história, a nossa narrativa, que é a vida, e a gente sabe que a gente está chegando no fim, e que você no fim vai falar assim, e fim da história. Então, quando chega nesse fim, que ela começa a perceber esse fim, ela começou a fazer um retrocesso da história dela. Então, ela começa com a raiva desse marido. Nas outras encontros, ela começou a falar da raiva do pai. Então, meu pai isso, meu pai me abandonou, meu pai... E começa a trazer toda essa raiva para fora. E quando você estava contando, assim, das fases do luto, teve a negação desse diagnóstico, teve todo esse momento de raiva e tudo. E interessante que logo em seguida uma negociação. Sim, e era uma negociação até aqui em vida, que ela fazia assim, ai, mas sabe, Ju, que se der certo, eu vou fazer essa terapia, essa quimioterapia, e vai dar certo. Mas dando certo, eu vou montar um altar não sei aonde, vou pôr Maria não sei aonde. E se der certo, eu vou realmente perdoar esse marido. Eu vou... Aí ela começa a fazer uma barganha, exatamente, uma negociação na vida dela, do que ela vai fazer, que ela não fez. Porque se eu conseguir sair, porque se Deus me perdoar, e Ele vai perdoar, então eu vou passar por essa, não vou morrer. E, então, se eu não morrer, eu vou fazer assim, assim, assim. E que, infelizmente, ela não fez antes. Aí ela começa a barganhar com ela mesma, com a consciência dela, e começa a negociar com a consciência. Olha, porque ela não fez antes o que deveria ter sido feito. Exato. Então, quando chega na beira, ali no fim, para ela contar o fim da história, ela começa a fazer essa barganha com ela e tudo. Aí, para aceitar, né? Aí, num processo ali de aceitação, ela fez só para fechar essa história, né? Ela fez a quimio, ela fez tudo. Mas não chegou nesse fim... Não vou nem falar desse fim feliz. Não chegou esse fim daqui. Então ela se foi. Ela partiu. Ela partiu. Mas o interessante, eu lembrei direitinho assim, das conversas, das falas que ela tinha, de fala de barganha, de fala de raiva, de fala de não aceitação. E que no fim ela, não, eu aceito, vamos fazer terapia, vamos lá. E não sei se dentro houve uma aceitação real. Ninguém sabe o que está no coração de cada um, só Deus sabe. Então, como terapeuta, eu não sei de dentro mesmo, da alma, como ela se foi com essa aceitação ou não. Mas que na fala vem a tranquilidade, não tem mais aquela negação, aquela dor, aquela coisa. Já vem uma demonstração, vamos dizer assim, de aceitação. É quando a pessoa coloca de fato tudo aquilo que ela viveu daquela situação numa caixinha, ela elaborou, ela ressignificou e colocou ali dentro daquela caixinha, eu vou te deixar aqui e vou seguir. Às vezes a gente até revisita, vou abrir aqui essa caixinha. Gente, eu vou falar isso pela minha experiência de vida, como eu falei no outro episódio. Eu já perdi uma filha, então eu sei o que é estar neste lugar. E de fato, se você não coloca o sentimento, esse luto, essa perda, numa caixinha, no seu devido lugar, você não movimenta. Você fica estagnado. E vira e mexe, às vezes quando eu falo da minha filha, eu fiquei pouco com ela, porque ela faleceu, era ainda bebê. Mas assim, eu falo de um sentimento assim, muito bom, no sentido de que eu fiz o que eu pude por ela. O que estava no meu alcance por ela. Eu tinha controle. Exatamente, do que eu tinha controle, eu fiz. Agora, a questão espiritual, aí é um outro fator, que vem toda uma coisa por trás, que só eu e Deus. E que cada um tem que elaborar. Mas cada um sabe dos propósitos de Deus, que a gente vai entendendo o que Deus quer ensinar isso pra gente. Mas falar de algo que você já perdeu é você permitir revisitar ali aquele lugar que você deixou lá atrás naquela caixinha de uma forma elaborada. Você vai chorar quando comentar? Vai, dependendo do seu estado emocional daquele momento de quando você for abrir, você vai chorar, você vai sentir... Chora pela lembrança. Isso, você vai sentir uma dorzinha pela lembrança, mas não é aquela coisa que te paralisa, que te deixa mórbida, que te deixa parada, estagnada, sem movimentação. Você entende? Então, passar bem por essas fases... Isso. Te dá isso. Isso. Essa paz de espírito. Não vai apagar a lembrança, não vai apagar uma tristeza, você vai chorar, você vai revisitar. Mas você vai contar aquela história de perda, vai contar aquilo de uma forma que te traga uma certa paz, por saber o que foi feito. Sim, eu te falo claramente em relação a isso, porque eu senti que eu passei por essas fases, de fato, tá? Embora eu não tenha passado psicoterapia, na época eu não fiz,
Mas o que me ajudou, de verdade, foi a questão espiritual, a busca pelo Senhor, a busca de entender o meu propósito. Isso foi o que mais me movimentou para uma aceitação. A minha experiência, cada um tem a sua, claro. Uhum. Uns não conseguem, outros precisam mesmo de psicoterapia durante anos para poder entender a sua história diante... Mas houve uma ajuda para passar. Quando você fala assim, eu busquei no espiritual, então você buscou em Deus, nessa parte espiritual, nessa conexão com o seu lado espiritual, Sim. Ele te auxiliou, a graça dele te auxiliou a passar por essas fases. Sim. Então você elaborou de alguma forma essas fases, mas não sozinha. Não. Como que quando as pessoas não buscam dessa forma sozinha, aí eu não tô falando que é só essa busca, por isso que tem a psicoterapia também. A pessoa não consegue lá, ou também não acredita, ou tem outra crença, enfim, não é um motivo. Mas é algo também que auxilia, algum auxiliar nessa caminhada, para você processar. Né? Sozinho o que a terapia faz, o terapeuta auxilia nisso. Isso, ele auxilia situar a sua história, o que você viveu, trabalhando essas fases, porque ela é transitória, ela vai e volta, até a pessoa, no passar do tempo, ela vai entendendo que aquilo foi uma história. Mesmo que a pessoa, ou uma situação tenha acabado, ou uma pessoa tenha se partido, né, ter ido à morte, teve uma história. E o que você tirou disso para você seguir a sua vida? Aí a pessoa começa a entender aos poucos, na fala, na sua autoescuta, nas devolutivas, e ela vai refletindo até ela encontrar aceitação para esse caminho para seguir a sua vida. Agora, é muito difícil quem fica passar por esse luto. Por isso que transformar essa ferida, essa dor da perda, numa contação de história depois. Sim. Como que fica esse luto, como que faz esse processo de luto. Porque tem muito a ver com, não é só a morte, né? É com tudo que aquela pessoa representou para você. Sim. Tem todo um papel, a gente já falou um pouco aqui, quando a gente fala de um ser humano, a gente fala de vários papéis. Então eu, como Júlia, eu não sou só terapeuta. Você é mãe. Né? Mãe, amiga, irmã, e como é que é o luto para cada um daqueles que ficam, né? Como que eles me viram, me reconheceram, o que eu deixei na minha história de vida ali. Então o luto também fala muito sobre o que aquela pessoa, aquela perda representou para você. Porque o que leva a pessoa a conduzir o seu processo é o que aquilo representou para ela. E como ela, e com as suas experiências passadas, porque se é uma pessoa que tinha uma relação complementar, de codependência, até com o pai, com a mãe. O pai com mãe. Então, é diferente você perder um pai e uma mãe, do qual você já tá adulta e madura, e você tá num ato de serviço com aqueles pais, ou como acontece hoje, muitos adultos imaturos que ainda dependem dos pais. Que não quer então, diante da perda de um pai também, só que um pai que representa muita coisa, que representa a sua ajuda financeira, que representa a sua estrutura emocional, porque você não fechou o contorno, você não tá emocionalmente bem com aquele pai. A situação de como ele morreu, às vezes foi um acidente, foi de repente. É diferente quando você elabora o luto de um pai que tá ali há muito tempo, que já tá acamado há muito tempo, que você vem trabalhando, ninguém trabalha, né, que você já tá esperando, então eu tava trabalhando. Não, você não espera, você quer de fato que aquele pai continue acordado, continue vivo aqui na matéria. Mas é diferente quando você já está de uma forma elaborando, esperando aquilo, porque ele já adoeceu, já está muito tempo na UTI, já teve idas e voltas, né? Você já sente até um certo, não vou dizer que é um alívio que ele se foi, mas você consegue entender que aquela dor não está mais ali, porque ele já sofreu demais ali, acamado. E a pessoa então você vai elaborando. É diferente de repente um acidente, um Covid, né? Pegou Covid, pronto, seu pai morreu. É mais difícil, de fato. Para você passar nesse processo, vai haver o mesmo processo, né? Sim. Só que a forma como passa pode ser mais intensa, pode ser mais desesperadora. Sim. Pode ser. A elaboração é diferente para cada um. No que você trouxe, no meu caso também, você acabou de falar, isso me faz muito também trazer, por isso que para mim talvez não tenha sido muito difícil sair, não foi difícil, porque como o caso da minha filha foi de doença, e esse, que nem você falou agora, idas e vindas de UTI, aquele processo todo, era muito desgastante, era muito exaustante emocionalmente. E assim, a que ponto que ela iria ficar nessa rotina, por quanto tempo? Porque eu estava parando a minha vida, de fato, e eu pararia.
por ela. Mas talvez não era o propósito de Deus para minha vida. Estar nesta condição. Enfim, eu ainda... é uma coisa eu com Deus. É o que me sustentou, de fato, gente. Cada um tem o seu processo. Mas quando outro tipo de morte, Júlia, que eu acho bem delicado trazer, e que hoje está muito comum, é a morte da pessoa viva. Sabe qual que é? Você sabe? A pessoa quando está com Alzheimer. Gente, vocês imaginam que a pessoa morre para outra estando viva? Ela não lembra de nada. Não lembra. De nada do que o outro fez, ou que representou para ela. E você está ali cuidando por amor e honrando. Olha só. Nossa, me fez pensar mesmo. Eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão, assim, agora... Mas a pessoa morreu estando viva. Estando viva. Para sua história, eu digo morte para sua história, linha da vida. E tanto para ela mesma, que ela não consegue lembrar muitas coisas da vida dela, Ela das diz coisas assim, dela. Quem é você? E do outro, E do que tá com você, tá Sim. cuidando de você, mas você tá quem é você? Quem Né? é você? Como é que você veio por quê? Né? E o que você fala para ela esquece segundos depois, minutos depois. E isso, Não, mas até não falando de doença, isso acontece muito nas relações, assim. Tem muita gente que, vamos dizer, que é morto-vivo, né? Você não tá mais conectado. se movimentando, a sua alma não tem mais esse movimento, essa vida. Então você não tem um propósito de vida, você tá só reagindo às coisas da vida. Num relacionamento, por exemplo, porque agora você trouxe muito a coisa do Alzheimer, eu fiquei imagina, é alguém muito querido, tá próximo de mim, tá bem mais velho, e aí eu descubro que aquela pessoa tá com Alzheimer, eu não consigo me comunicar. Eu tô tentando falar e ela não lembra de mim, algumas coisas vêm, alguns aí reflexos tá, depois. conflitos. Mas tem também, assim, até casamentos e pessoas que você tá ali, mas não tá conectado, não tá conversando, porque tá tão focado no seu eu, tá tão pra dentro de si, que você não tem mais essa conexão com o outro, né? Sim. Tem muitos casais, quando a gente trabalha em terapia de casal, infelizmente tem essa sensação. Não, parece que eu tô casada com um homem morto. Mas quando acontece, muitas das vezes, isso na relação, Júlia, é como você falou, é quando tá focado muito no seu umbigo. Seja ela por uma questão de sexo que morre, seja ela por uma questão de parceria ali financeira, seja ela ali por uma parceria, quando não há comum e acordo, ou parceria de estarem juntos, vai haver esse rompimento, essa morte. Então você tá casado ou casada e sente que tá só, que o outro não está ali. Só que o outro tá ali, tá vivo nesse sentido, ele não morreu, mas você sabe que ele não tá ali, então você leva uma vida sozinha, como se o outro não tivesse ali. Isso é triste, até mesmo pra pessoa. Tem gente que também passa por isso, essa perda, essa morte da alma, ela passa por isso. Sim. Eu vi até... Eu tive um relacionamento assim, falam muito, eu não gosto desse termo, né, de relacionamentos tóxicos. Eu não acredito que as pessoas são tóxicas. São nossos irmãos, todo mundo tem suas misérias mesmo, todo mundo tem seus vícios, tem seu orgulho, tem sua imaturidade, só que a gente casa imaturo. Então um relacionamento que você casa um com o outro, querendo tampar um vazio, querendo preencher, a gente falou na conversa da felicidade, buscando a felicidade no outro, que não era para estar buscando nele, porque é finito, era para estar buscando em outro lugar, você não alcança aquilo e se sente sempre nesse vazio. Você está dentro desse relacionamento. Então é um relacionamento de duas pessoas muito imaturas, que estão buscando algo para complementar, que não amadureceram. E isso é um relacionamento imaturo. Não gosto dessa palavra tóxica. Mas dentro desse relacionamento imaturo, muitas pessoas deixam de ser elas mesmas. Ou não conseguem mais se achar. Porque você está fazendo tanto o que o outro quer, eu estou agindo porque ele quer que eu faça assim. Eu estou me vestindo dessa forma porque ele quer que eu faça assim. Ou eu não faço isso para evitar conflito. Eu não faço isso, que a gente falou do não, né? Numa conversa do não. Eu não digo não para não evitar conflito, para ser aceita. Então você vai se matando aos poucos. E no fim você olha pro espelho e você não se reconhece. Eu tive um relacionamento que eu olhava assim e falei, não sou mais eu. E eu passava por um processo de dor tão grande que eu ia pra terapia, eu fazia terapia, e ele falava, escreve, põe no papel. Então eu comecei a escrever poemas. Nossa. E até, amiga, eu lembro de um que eu botei o título, A Beleza da Morte. Porque assim, o que eu fiz comigo? E aí minhas amigas já não me reconheciam, eu já não dançava, eu já não me alegrava, a minha alma já não fazia nenhum movimento mais.
que não fosse somente exclusivo para aquele relacionamento. E aquele relacionamento me dava em troca uma coisa ruim, uma coisa mal, uma coisa que tudo que eu fazia não era legal. Sabe aquela frase assim, eu te amo, mas eu não gosto do jeito que você fala? Eu te amo, mas eu não gosto como você se veste? Eu te amo. Eu falei, mãe, tem alguma coisa errada aqui? Então eu tenho que ser outra pessoa. Então o que eu fiz? Aí eu não gosto desse termo de tóxico porque não é ele, mas o relacionamento fez com que aí eu tô me autorresponsabilizando. Eu me matei. Sim. Eu queria uma aceitação. Eu queria que o outro me amasse. Então eu entendi que se eu fizesse isso, ele vai me amar. Então se eu me vestir assim, ele vai me amar. Então se eu agir dessa forma, ele vai me amar. Mas não sou eu. Essa não sou eu. Então eu me matei. E ele não tá amando a verdadeira Júlia. Isso. A gente não tá lidando com a verdade. A gente não tá lidando. Que a gente também fez o vídeo da verdade. A gente não tá falando a verdade. Sim. Tá todo mundo mentindo e todo mundo se enganando. Sim. Então eu finjo que eu sou assim e você finge que me ama. Isso é um relacionamento tóxico, que chamam hoje. É um relacionamento completamente imaturo. São duas pessoas que não amadureceram e ficam buscando a felicidade do outro. Sim. Mas o tema da morte é como a gente se mata pra querer algo em troca, para querer do outro, para se sentir amado. A gente se mata. Quantos filhos não devem se matar a sua essência, para que a mamãe goste, para que a mamãe não me bata mais, não me dê castigo, para que a mamãe me ame, que o papai me dê carinho. Isso é muito sério. Como a gente não reconhecer o nosso eu, fortalecer o nosso eu e a gente se matar, né? Essa coisa de você falar de fortalecer o meu eu, veio para mim uma situação em conversa com uma amiga de trabalho. A gente se reencontrou, e aí, na conversa ali com a minha amiga, ela falou, como é que tá, sua filha, tarará, né? Aí eu falei, ela é assim, ela é assada, ela tem um gênio forte, que a minha filha, ela tem um temperamento forte. Aí, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas o que ela me trouxe, gente, foi assim, fulminante, assim, bateu, para lá. Ela falou assim, Larissa, não tira isso dela, não. Nós, mulheres, precisamos de mulheres assim. Você tá matando isso dela. E eu, uau! E é verdade. A gente tem que entender como que é cada um, pontuar algumas coisas, mas não tirar. Porque então, quando você matando. E quando você fala de pontuar algumas coisas, é porque, enquanto mãe, educadora, a gente pode melhorar os comportamentos. Sim. A gente pode trabalhar os vícios, trabalhar virtudes para melhorar os comportamentos, mas não matar a essência. Exato. Né, que vem do temperamento, que vem, é o jeitinho de ser. Eu não dou conta, porque é muito emburrado, é muito isso. É muito, né? Tem coisa que é da essência. Então não mata essa essência. Isso. Que é o matar o outro. Mas quando ela me trouxe isso, veio assim, nossa, é isso mesmo. Mas nas relações a gente tem, infelizmente, um pouco esse hábito sem ter essa consciência de estar matando a essência um pouco do outro, ao invés de reconhecer aquela essência e amar como ele é. A gente acaba matando na educação, no jeito de falar, num gesto, numa briga no casal. A gente vai matando um pouco a essência do outro, que não é o matar propriamente dito do corpo. Agora eu lembrei até num dos 10 mandamentos, que tem aquele não matarás. Quando chega que você vai fazer um checklist para fazer um exame de consciência, aí você fica, mas eu não mato ninguém. Sim, mas ninguém está matando. Você não mata ninguém, nem matou ninguém. Fisicamente. Fisicamente. Sim. Mas você já matou alguém na alma? Você já deixou de falar com aquela sua amiga do trabalho? Você simplesmente se emburrou e tchau. Essa daí eu não falo mais. Quantas pessoas fazem isso? Ou quantas pessoas querem ir, querem se redimir, querem pedir perdão e simplesmente você fala assim, não perdoo. Você tá matando alguém. Você tá matando aquela pessoa na sua vida, na sua história de vida. E a sua alma também tá se matando porque desconecta com o espírito. Isso. Desconecta. Não tem aproximação. Quando você mata a alma da outra pessoa... Tá dizendo, não mata só o outro. Você tá se matando também. Em espírito. Que a sua alma anseia por algo que não quer. Às vezes precisa trabalhar o perdão, trabalhar a sua essência de como olhar para o outro, entender a história do outro. É nesse sentido. E outra coisa que eu tava pensando enquanto te escutava, Larissa, é como que o desespero que algumas pessoas têm diante da morte. Por que tem algumas pessoas que conseguem chegar lá no fim, como eu estava falando da história, quando ela está escrevendo e chega no fim da história para ela botar o ponto final, tem umas que seguem de uma forma mais tranquila. E tem outras que bate aquele desespero, que eu não posso morrer, não é comigo. E até a negação, né? Não é comigo, não é pra mim, esse diagnóstico tá errado, não é a hora, não tinha a raiva de Deus, esse desespero todo. E refletindo sobre isso, eu penso que tem muito a ver com quem a gente foi.
durante toda a história. E aí eu acho muito bonito. Tem um exercício que eu gosto de fazer na mentoria, que é pedir para escrever uma redação mesmo. Que a pessoa tá falando, a gente não tá, fica naquele limbo que você falou, não sai do lugar e a pessoa não consegue mais se movimentar. E a tendência é vir para terapia só para reclamar. Aí eu reclama, tá ok, eu já ouvi as suas histórias, as suas reclamações, mas e aí? E aí, daqui para frente, o que você vai fazer com isso? Aquela coisa que muita gente diz, mas eu acho que não internaliza bem, que é o problema não foi o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, o que você vai fazer com o que fizeram com você é assim, movimenta. Age diante do que aconteceu. Age diante da circunstância, faça um movimento, só não para. Não para, que é o que acontece às vezes na terapia. Você para, chora e fica lá muriando, fica reclamando da sua história. Para, deu. E aí, qual é o seu movimento? Qual é o próximo movimento? Então, é um exercício muito bom de fazer a redação da sua vida. Então, se você, não importa, tá com 17 anos, tá com 30, tá com 70, não importa a idade, mas é sentar, pegar um papel e escrever a minha vida até aqui. E aí você escreve a sua história. Resumindo a base da sua história, né? Então, eu nasci em 1982, fiz isso, nasci em tal lugar, meu nome é Júlia, eu fiz isso, fiz faculdade de nutrição, fiz faculdade de... E eu vou escrevendo a minha história. E as coisas ruins que aconteceram nela que eu tô reclamando, né? Eu tive um relacionamento que não foi muito bom, eu tive isso. Você faz essa história. Quando você para e lê, sendo honesta com você mesma, detalhes da sua história, ok. Agora, o que eu faço com essa história? E o bonito que eu acho disso é que é minha. Sou eu que vou escrever. Eu posso ficar lendo aquela história o tempo inteiro, aquele roteiro, de uma vivência da sua essência. De toda aquela vivência, aquela essência. Porque é interessante, né? Tem um vídeo de uma moça falando, eu acho que é a Lucelena, que ela é da Nova Acrópole, ela é filósofa. Aí ela tava falando assim, as coisas mudam, o tempo vai passando e muda. Então eu não sou mais criança, eu não sou mais adolescente, as coisas vão mudando, eu vou mudando, a Júlia vai mudando, mas tem uma essência minha. Total. É como se você contasse a sua história, você sabe que tem um observador sentado olhando a sua história, tem uma essência. Esse aqui é o seu eu, é o que a gente está chamando de ser. Isso aqui é a sua essência ali, que está ouvindo, é o que escute a sua essência, é o que a gente espera de você, né? Que você escute essa essência. Esse observador que está observando a sua vida mudar desde que você nasceu. Você tem essa mudança. Então, quando você faz essa redação, você encontra a sua essência. Você acha você ali lendo a sua história. E aí a pergunta é se você continua com o mesmo roteiro, continua reclamando, continua se fazendo de vítima, continua achando ruim, brigando com Deus porque você perdeu, porque o pai morreu, porque a mãe abandonou. Ok, mas você vai continuar seguindo, escrevendo assim? Né? Escrevendo as reclamações? Ou você pausa, que é o que eu adoro fazer. Ok, escreveu, leu, já chorou tudo que tinha que chorar? Beleza. Agora você rasga, deixa aqui no cantinho. Pega um papel em branco e bora escrever daqui pra frente? De que forma? O para quê? Você tá vendo que você não tá rasgando, você não tá jogando a sua história fora. Você tá honrando a sua história, mas honrando da forma que você decide hoje honrar. Então hoje eu quero contar, sei lá, com mais humor, mais engraçado. Eu quero lembrar daquela perda, daquela história de uma forma mais leve. Você escolhe. A parte bonita é essa liberdade de escolher. Que a gente já também tratou sobre isso, sobre a liberdade. Então eu escolho, eu tenho liberdade de escolher contar a minha história de uma forma diferente. Sim. E aí você vai continuar a sua história escrevendo. Daqui em diante, como é que eu quero? Eu quero isso, eu quero um relacionamento assim, eu quero isso. Mas não esperando o outro. Agora, autorresponsabilidade. Isso. O que eu posso fazer e agir para contar essa história que agora eu escrevi? E sustentar ela. E sustentar. Porque não é só escrever. Não é só escrever. É você agir. Agir diante de toda aquela história que você quer. O que eu quero falar é que daqui pra frente, quando você já reviu, já passou pelo processo, já fechou, já refez o que passou, você tem a escolha de fazer do seu jeito. Sim. Do seu jeito. Tipo, o que eu vou trazer um outro exemplo. Escrever com as suas letras. É isso que eu quero. O que eu vou trazer outro exemplo aqui, que pode elaborar melhor a questão do luto de um relacionamento, de que houve uma traição, mas que uma parte perdoou, de fato, a que foi atingida. Quando a pessoa toma a decisão, a escolha de perdoar, é perdoar mesmo. Não é ficar voltando e entregando para o outro, que você fez isso, que foi... Aí não é perdão.
Lendo a redação antiga. Tá lendo a redação antiga. Ou seja, não Escreve tá seguindo. diferente, Não tá muda. seguindo. Aí não tá fazendo movimento. Talvez a outra pessoa até esqueceu aquela situação, tá tentando fazer um movimento diferente pra adquirir a confiança do outro, fazer todo o processo. Aí o outro fica lembrando. Aí quebra tudo. Aí ele quebra tudo. Volta pra estaca zero. Então tem que tomar muito cuidado com essa morte, porque a pessoa dizendo que tá perdoando, mas trazendo essa volta, tá matando todos os dias ainda mais a relação, em vez de ter a morte definitiva de se romper e tchau, cada um pro seu caminho. Que às vezes é o mais sensato, dependendo da situação. E depende do que cada um consegue lidar Da com separação. Ou a morte, como você tá falando, do perdão. Sim. Que eu pensei aqui, talvez o perdão seja uma morte do que era ruim. Sim. Não, perdoei, acabou, ponto. Então você mata aquilo que foi ruim. Então você mata aquela história ruim. Não, aqui eu realmente rasguei essa parte. Rasguei e acabou. Então daqui em diante, vamos escrever diferente. Vamos trazer vida para isso aqui. Então a gente mata e faz essa separação, essa traição, perdão. Faz essa traição, uma morte, e vamos começar daqui para frente. E não é esquecer. Não é nesse lugar, não. Ah, eu esqueci, deixa por isso mesmo, então você pode me trair de novo que eu não vou ligar. Não é isso. Não é esquecer. Não. Você não vai. E a morte nenhuma a gente esquece. A gente tem a lembrança, a gente tem marcas, a gente guarda a ferida, mas que ela vai cicatrizar. E você vai pra frente, não vai ficar lambendo aquela ferida, né? Não vai ficar olhando pra aquela ferida, ou então cutucando. Tem gente que cutuca e abre de novo. Aí tá sangrando de novo. Aí chega, doutor, tá sangrando de novo. Mas você tá mexendo. Para de mexer. Não já virou casquinha? Deixa pra lá, acabou, virou casquinha. E que no fim depois só vai ficar marquinha, né? Você vai ficar marquinha que você fala, isso aqui foi da ferida X. É a lembrança que nunca vai deixar. Mas agora ficar na tentativa, que muitos fazem, né? De procurar um terapeuta pra querer que ele te ajude a ficar remoendo e ficar mexendo naquela ferida. Não, mexe o que tem que mexer, sangra o que tem que sangrar, e depois deixa a casquinha vir. Cicatrizar naturalmente, isso, que é o tempo, a cicatrização é o tempo. E quando se cessar, vai ficar uma marquinha ali, e que é a lembrança daquilo, de uma história que teve. E o que você aprendeu com aquilo? Porque sempre tem um aprendizado. Sempre tem um aprendizado. Na ferida sempre tem um aprendizado. Toda ferida vai ter um aprendizado, seja ela positiva ou negativa. Mas eu gosto muito de pensar nessa ideia de história. Porque a gente falando de morte e agora passando um pouco para a vida é uma história. A nossa vida, o que é a vida? A vida é a nossa narrativa. Então a gente escolher como que a gente vai escrever essa história. Que livro que a gente vai contar. Como que a gente vai ser. Que é que a gente também muito falou no nosso primeiro bate-papo, de como você vai ser. Como a sua essência vai se estar nessa vida, neste mundo, como que sendo. Escrevendo a sua história, é isso que quer dizer, né? Escrevendo a minha história, todos os personagens dessa história. Então eu tenho um personagem mãe, um personagem psicóloga, um personagem amiga, um personagem irmã, filha, tenho vários personagens, tia, e cada personagem desse eu estou colocando a minha essência, eu estou movimentando, eu estou agindo, eu estou tendo ânimo para agir e movimentar em cada personagem. Quando a gente fala assim, nossa, eu tô tão desanimada, é a falta de movimento. Porque ânima, alma, né, da alma, é um movimento da alma. E quando você tira esse movimento, você desanima. É forte essa palavra. A gente desanima, a gente perde o ânimo pela vida. Então contar essa história é ser, como a Larissa falou. A gente ter a essência nessa contação dessa história. Porque no fim das contas, acho que desespero, Larissa, no final, que você sabe que vai morrer ou tá lá no final da velhice, ou seja, lá num hospital ou acamado, acho que as pessoas têm mais desespero porque elas olham para toda essa contação de história dela e aí fala assim, poxa, não fiz nada. Né? Aquela pergunta que a gente fez no início, você realmente tem medo da morte? Ou na verdade o seu medo é porque você não viveu de verdade? Que é o seu ser. De como foi você não foi. Você estava tanto buscando o fazer coisa, trabalhar, eu tenho que mostrar que eu faço, eu tenho que mostrar que eu tenho, que eu consigo, eu tenho que ter validação. A gente falou muito no bate-papo do Vícios, a gente está tão apegado a esses prazeres daqui da matéria que a gente não consegue ser. E que no fim da vida, quando você se dá conta e toma consciência de que você não foi, deve realmente bater um desespero. Aí porque aqui vai acabar. Já tá acabando. Eu tô, como a Júlia falou, eu escrevi, eu tô quase botando fim, ponto.
E na hora que eu vou para tal ponto, eu olho para trás, eu leio toda aquela história, aquela redação, que a gente chama de biografia, e falo, eu não honrei nada. Eu não fui nada. Qual foi meu propósito de vida? Isso, eu não tive propósito, eu não vi propósito. Eu estava reagindo ao mundo, eu não estava agindo no mundo. Isso. Então eu não movimentei, não deixei legado, que as pessoas falam, né? Deixe o seu legado, deixe algo para alguém, ame alguém. E tudo isso tem também o nosso papo do amor. Então hoje, falar de morte e de vida é toda a nossa conversa que a gente tem no canal, né, Larissa? Toda. Falamos sobre o ser humano, sobre a verdade, liberdade, amor. Então, tudo isso reflete diante da morte, porque tudo isso é toda a nossa vida, que a gente passa por todos esses temas que a gente explorou. E deixar um legado, quando a Júlia fala isso, não é deixar um legado de bens. Tá vendo? Não é deixar um legado no ter. Não é deixar um legado no fazer, mas eu fiz. Ok. Mas eu tive. Ok. É diferente de falar, eu fui. Eu morro hoje, mas eu fui. Eu fui mãe que fiz isso, eu dediquei a isso, eu fui uma profissional que me doei para os meus pacientes, eu estava ali presente com eles, eu fiz diferencial para alguém. Sempre ali. Eu fui o diferente. A gente sempre é o diferente para alguém. Mas o diferente sempre é louco, né? O diferente sempre pensa de uma forma estranha. Colocar esse diferente no lugar. Que bonito a gente falou, o verbo que a gente falou, né? Eu fui. Isso é ser. Isso é o que é. Isso é amor. A gente pode até fechar assim, é amor. Porque a gente foi o quê? Aquilo que ele pediu pra gente ser. A gente foi filho. Bonito, né? A gente foi filho. E quando... A gente honrou com o que foi pedido pra gente ser. Com amor. Com amor. E quando a gente traz a questão da morte pro espírito, é quando a gente vai entender que o espírito é onde a morte ela vai confrontar essa finitude. Quando você entra na questão do espírito, você fala assim, epa, a morte existe. E ela me confronta, ela me tira desta matéria. E o que é do espírito? Ninguém sabe, só quando for. Ninguém sabe. Você diz assim, você está pensando como? Do que vai ser? Isso. Depois daqui da matéria? E aí é uma coisa, às vezes o medo que a pessoa tem quando tem medo da morte é medo de chegar lá. Mas quem faz essa reflexão? Sim. Espiritual. Tem gente que não chega nessa nem reflexão. Chega, nem que aqui é só matéria, então pronto, então aqui e tá acabou. Tudo bem. Ok, acabou. Mas para quem faz essa reflexão e aí do que fica para depois, mas aí também eu penso que não bate um desespero diante disso, diante dessa morte, para quem faz uma reflexão que a gente conversou, de tudo que a gente conversou agora. Que bate, quando você tem uma reflexão real, verdadeira, com você mesmo, de que você amou, de que você serviu, de que você fez aquilo que estava no seu controle, de que, acho que você já faz uma reflexão sincera também, de que as coisas daqui, e humilde, de que as coisas daqui, elas são finitas, e as coisas do qual eu estou buscando, que o meu coração busca, aquela palavra, o seu coração... Você fala aquilo que o seu coração está cheio, né? Você está botando para fora. Então, tudo que eu fiz para fora, tudo que eu busquei ter, foi realmente coisas do infinito? Foi realmente... Ou foi da matéria para provar para alguém? Isso. Mas quando você faz essa reflexão e chega num nível de que a sua intenção e a sua alma, o seu desejo, o seu movimento estava nas coisas infinitas e não finitas, é aí que não bate o desespero. Exato. É aí que você passa por isso e morre de uma forma tranquila. E um exemplo, para ficar mais simples, assim, do nosso dia a dia. É diferente a gente tá, não sei, juntando dinheiro e viajar porque você quer postar no Instagram, porque você quer ter aquilo, você quer ter aquele conforto, você quer bolsas caras, por isso você tem dinheiro. Ok, é uma coisa. Mas é diferente você comprar aquilo, comprar aquela passagem, levar a sua família, porque a intenção está no infinito. O que é o infinito? A alegria da família estar unida. A harmonia ali. Você não compra a alegria da família estar unida, não. Mas a viagem te dá a alegria da família unida. Deu para entender, gente? Assim, é mais simples, né? Mais, assim, mais concreto. Eu quis trazer um exemplo mais concreto. Você ter mais dinheiro que você está preocupado, você não compra a saúde. Claro, ninguém vai comprar a saúde.
Mas através daquele dinheiro, você consegue uma tranquilidade de estar tendo um tratamento num lugar adequado. Você tá... Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Mas eu tô falando da intenção. Da busca da alma, do movimento da alma. É aquele dinheiro para mostrar que eu comprei, que eu tenho um plano de saúde caro, ou dessa tranquilidade de proporcionar essa saúde. Entende? É diferente quando a gente tá vendo. É diferente de estar aqui ou fazer algo do nosso trabalho, que a gente quer o dinheiro porque tá na conta ou algo assim. E é diferente que quando a gente faz isso e alguma pessoa te liga e diz assim, caramba, eu ouvi aquilo. Poxa, doutora, você falou aquilo, fez sentido, eu melhorei, eu mudei. Nossa, eu transformei meu casamento. Me ajudou. Isso tem um propósito. Isso faz sentido no que eu faço. Né? Não é só um trabalho para ganhar dinheiro. Não. É uma coisa. É consequência. Isso. Mas o propósito que eu tenho neste trabalho, ele está em outro lugar. É isso que a gente está chamando de espírito. Isso. Não é religião, não é essas coisas. Não, a gente está chamando isso de espírito. Porque essa satisfação em ajudar as pessoas, esse amor pelo trabalho, né? Esse cuidado, essa felicidade em ser mãe, quando você ouve no Dia das Mães aquele amorzinho falando o quanto que te ama. Que é uma felicidade que muitas hoje não estão tendo mais, de arrumar sua própria casa. Tem dificuldade de arrumar a própria casa. Isso é um amor, isso é um servir, é entregar. É um ato de amor, é um serviço, você arrumar. E que está se perdendo. Então, mas vê, quando a gente fala do espírito e da busca por uma infinitude, é a busca da alegria da ordem. Isso. Você mantém aquela casa em ordem, ela é ordenada, você vê o tanto que traz alegria na alma. Você ordena. Uma casa arrumada, ela arruma sentimentos de quem vive lá. Ela ordena os sentimentos de lá, no ambiente. Então, isso é o lugar que a gente está chamando de infinitude. Não é o finito das coisas, da matéria arrumadinha. Não é sobre isso. Isso é matéria. Não é à toa que quando você entra num quarto, que é muito comum isso, mas é adolescente, às vezes também é adulto, que tá uma zona, aquela assim, bagunça assim, que é sapato pro canto, roupa pro canto, maquiagem. Você fica um tempo lá, parece que fica uma zona dentro de você. É como a pessoa está funcionando, é como que ela está funcionando na vida dela. Emocionalmente, o que está na casa, na ordem, é como que está na emoção dela. A bagunça é o que está transparecendo na sua rotina. A sua essência está ali, está sendo mostrada. Tudo fora do lugar, tudo fora do lugar. É uma zona, você não consegue nem andar numa casa. O acumulador, ele está numa angústia existencial que ele não consegue organizar nada. Ele, ao contrário, ele acumula, que vira aquele acúmulo gigante. Mas até mesmo ele não consegue fazer essa ordem porque o emocional dele, a alma dele é desordenado. Exatamente. E o espiritual é desconectado. Desconectado. Você não consegue uma ordem na matéria. Na matéria, exatamente. Mas o que a gente quis trazer aqui para vocês? Entenderem um pouco mais como que é esse tema morte dentro do corpo, da alma e do espírito. Mas para esse tema, a gente sempre fala primeiro do corpo, mas especificamente nesse tema a gente traz primeiro a alma. Porque é na alma daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente sente, que vai afetar o corpo. Que é quando a gente paralisa, quando a gente sente algum sono. Tá nela é o movimento. É na alma. É lá que é a essência do movimento, do nosso movimento. O espírito é quando a gente entende que é a questão que a gente já falou aqui várias vezes, que é a questão do infinito, do finito, na verdade. Quando assusta, que chega, epa, tem um finito que acaba. Acaba e é só o começo. E é só o começo de uma... Acaba e é só o começo de uma outra coisa na eternidade. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não guarde só para você. Curte, compartilha e segue o canal para continuar recebendo conteúdos que amadurecem e fortalecem você. Aqui toda semana tem esse bate-papo. Essa conversa descontraída. Muitas reflexões. Muitas. Profundas. Profundas. E que vai te edificar de alguma forma. Não é em vão. Sempre vai trazer algo para você. Então confira também os nossos bate-papos anteriores. Como hoje a gente falou da morte, a gente linkou com muitos outros que a gente já falou. De ser, de felicidade, do que é o ser humano. Então confere lá todos os outros bate-papos que vocês vão começar a amarrar e conectar uma coisa a outra. A gente tem certeza que vai ajudar muito vocês. Porque escutar a sua essência também é uma escolha. Isso mesmo. Até a próxima conversa. Tchau. Até mais. Boa Tchau, noite. tchau.